Meu nome é Rose Freitas, tenho 39 anos e há um ano atrás eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. E em fevereiro de 2021, meu marido contraiu a Covid-19. Nós levamos ele até o hospital e ali se iniciou uma batalha. E ali eu tive que agir a minha fé, colocar a minha fé em ação. Chegando no hospital, o médico pediu para que ele voltasse para casa e continuasse o tratamento com remédio, com medicações. Ele ficou uma semana em casa e só piorou a situação dele. Ele não melhorava, ele ficou sem ter como respirar, a respiração dele estava ofegante. E ali eu tomei a decisão de levá-lo novamente ao hospital. Chegando ao hospital, o médico me deu a notícia dizendo que ele iria ficar uma semana lá, somente uma semana. E ali ele ficou no tratamento com os remédios, eram medicações muito fortes. E depois de uma semana no hospital, fazendo o tratamento com medicações fortíssimas, o médico me deu a notícia dizendo que ele teria que ser entubado. Após o médico levar ele, a equipe médica, levar ele até a UTI para a preparação da intubação, o médico me chamou, o médico plantonista, me chamou e me disse que era para eu me despedir dele, que dali ele não sairia mais com vida. Eu entrei na UTI, ele estava sendo preparado para a intubação e eu perguntei para ele se ele estava bem com Deus, se ele estava pronto. E ele disse que sim. E eu falei para ele, fica tranquilo que vai dar tudo certo. 13 dias sem contato físico com ele, só recebendo o boletim médico através de um médico plantonista. A minha única opção foi partir para o altar. Eu me lembro que não tinha reuniões devido à Covid, mas as igrejas aqui no estado estavam abertas devido à luta dele. Inclusive ele lutou para que as igrejas ficassem abertas, permanecessem com as portas abertas no estado. Ele lutou como parlamentar. E a única opção foi subir no altar, foi partir para o altar e agir a minha fé. E fazer aquilo que a gente orienta as pessoas a fazerem. Agir a fé, a sacrificar. Passados 13 dias, o médico me notificou dizendo que começaria o processo da extubação do Fábio. Também me veio a notícia de que a cada 10 pacientes, 9 morreriam. E foram 5 tentativas de extubação, mas sem resultado. O médico me chamou no hospital e me perguntou se eu estava de acordo para fazer a traqueostomia, porque era a única forma de acordar ele, porque como ele estava muito tempo sedado, quando ele voltava se debatendo. Então, para que não houvesse outros problemas mais graves, então ele preferiu fazer a traqueostomia. Um dos boletins relatava que ele estava com 80% dos pulmões comprometidos e que ele era um paciente de alto risco. Com o sucesso da traqueostomia, ele foi retirado da ala de risco, da UTI, e eu achei que estava tudo bem, que a partir dali ele sairia do hospital em breve, ele se recuperaria rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando eu pensei que tudo estava bem, que logo ele sairia do hospital, numa segunda-feira pela manhã, o médico me mandou uma mensagem me pedindo para comparecer até o hospital. Chega no hospital, eu encontrei um médico desesperado, atordoado. A fisionomia dele é como se o meu marido tivesse morrido. E eu olhei para ele e eu disse: doutor, Deus falou comigo, ele não vai morrer. Ele vai sobreviver. E ele olhou para mim, o médico me olhou e me disse: a senhora não está entendendo, é uma parada cardiorrespiratória. A senhora não sabe o que é isso? Eu falei: doutor, eu sei o que é isso.
mas eu estou dizendo para o Senhor que o meu Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. E eu percebi que aquela situação veio para abalar minha fé. A fé que eu estava agindo com propósitos de orações, de jejuns, ali no altar, mas faltava uma coisa. E Deus me cobrou. Era o sacrifício verdadeiro no altar. Não era época de fogueira santa, não era época de propósito no altar, mas eu fui. Não estava tendo reuniões, mas eu fui lá no altar e fiz o meu voto com Deus. E saindo do hospital, eu fui até a igreja. E chegando lá, eu fiz um voto com Deus no altar. Era o que faltava. Era o ponto final. E ali eu sacrifiquei coisas que tinham valor sentimental para mim. E na terça-feira, quando eu retornei ao hospital, o semblante do Fábio já era totalmente diferente. Ele estava com um semblante de vida, diferente daquele semblante que eu vi na segunda-feira. Era um semblante de uma pessoa que estava feliz, mesmo estando ali naquela situação no hospital. E ele me reconheceu, porque era algo que poderia acontecer, ele não me reconhecer por causa das medicações fortes que ele tomou. E nos corredores do hospital, o que se falava era a recuperação repentina dele. Porque na segunda ele estava de uma forma e na terça ele já estava de outra. E ali eu vi a materialização daquilo que Deus tinha falado comigo. Lá no começo, ele não iria morrer. E ele estava ali na minha frente com vida. Ficamos mais 2 semanas no hospital, um total de 34 dias. E chegou o grande dia de ter a alta. E eu lembro que quando o médico chegou para dar notícia da alta, ele chorou. E ele me falou que nunca viu uma fé tão grande como essa em toda a carreira dele. Eu quero agradecer a minha esposa, ela que foi guerreira, lutou por mim durante esses dias que, embora eu não lembre, quero agradecer a todos os amigos, bispos, pastores, líderes espirituais que acompanharam a nossa trajetória de luta, de sofrimento, mas também de muita oração, de muita fé. Tanto aqui no estado do Pará, como também em São Paulo, no Templo Salomão e todo o Brasil. Aqueles que fizeram suas orações, suas preces e lutaram juntamente com a minha esposa para o meu bem, para a recuperação. E nós cremos que tudo isso eu passei, e se você, meu amigo, também está passando por algo semelhante ou até mesmo pior, creia que você vai sair dessa situação, porque juntos, eu e a Rose, saímos para glorificar o nome do Senhor Jesus.